Olá pessoal, tudo bem? Com as atividades remotas a gente ficou sem tempo para nada, tendo que dividir entre a casa, filhos, correção de exercício. Mas para esse último eu tenho uma soluçãozinha bem legal. Segue aí depois da vinheta. Então, pessoal, eu estou falando dos formulários do Google, os maravilhosos formulários. Aonde eu encontro esses formulários? Então, você vai no seu Google Drive, vamos lá, em Novo, na aba Mais, e estarão lá os formulários do Google. Clicando nele, ele já vai abrir um modelo básico, semi-preenchido aqui, com uma questão já colocada, tá? Uma questão de múltipla escolha. E se você observar, é só clicar sobre as frases e você consegue editar ela. Ele é bem legal por isso. Eu vou criar uma lista de exercícios. Então, eu vou colocar lá, lista de exercícios. Tá? Ele já altera o nome do formulário, lá o título e o cabeçalho. Vou colocar que ele é uma lista de exercícios da disciplina de Química Orgânica. Tá? E a primeira questão ele já me deu sendo como múltipla escolha, né? Vou colocar uma questãozinha aqui só para representar, né? Quantas ligações tá? Vamos voltar aqui para múltipla escolha. Vou colocar aí as alternativas, colocar 5, que é o padrão que todo mundo utiliza, tá? Tá feita a minha primeira questão. Como eu visualizo o que os alunos vão receber? Aqui acima à direita tem um botãozinho com um olhozinho, você clica nele e ele vai te dar sempre como está ficando o seu formulário. Então vai ser assim que o aluno vai receber. Tá? Ele vai poder escolher aí entre uma das alternativas e te enviar. Tá? Claro que a gente não vai fazer uma lista de exercícios com uma questão. Tá? Aí tem um gosto pessoal meu. Você pode adicionar mais uma alternativa, tá? E seguir fazendo essa lista com uma questão sobre a outra. Eu prefiro adicionar uma seção. Aqui embaixo, nesse último item, você pode adicionar uma seção e aí eu tenho a separação das duas questões. Vou mostrar para vocês como fica cada uma. Então, vou deletar aqui minha seção, tá? E vou adicionar mais uma questão aí. Só vou trocar o elemento aqui para ficar diferente as nossas questões. Certo? Bom, temos duas questões em sequência, como que ficou? Clico em visualizar e elas vão ficar assim. Eu não gosto muito, então eu prefiro adicionar uma seção entre elas. Você pode pôr o mesmo cabeçalho, eu prefiro deletar. E aí vamos ver como fica a nossa questão. Tá? Acho que é mais interessante, pois a gente dá mais ênfase para cada questão e aí o aluno resolve ela e passa para a próxima. Tá? Vamos adicionar mais uma questão. Então colocamos duas questões de múltipla escolha. Bom, para exemplo, eu vou trocar aqui, eu não quero que ela seja de múltipla escolha, eu quero que o aluno responda. Tá? Então não haverão alternativas. Então coloquei ali. O aluno vai poder colocar uma resposta curta. Clicando no visualizar, então ele vai responder a primeira questão lá, tá? E depois ele vai para a próxima, e aí ele vai poder escrever quantas ligações faz o átomo de nitrogênio. Vamos lá.
Adicionando outra questão, vou lá, coloco mais uma, deleto o título se preferir assim, adiciono mais uma pergunta, tá? Não quero que seja nem resposta curta, nem múltipla escolha. Aqui, parágrafo é só mais espaço para você responder. Quero que seja uma pergunta com caixas de seleção, que ela permite mais de uma alternativa correta. Então, eu vou colocar lá. Aí você pode visualizar se seu aluno está chutando ou não. Então, ele vai passar pelas questões anteriores e aí ele vai poder marcar quantas alternativas ele quiser. Depende do seu gosto, depende da sua questão. Tá, vamos fechar aqui. Então já temos 3 questões. Vou lá adicionar mais uma seção. Deleto o título. E vou colocar aqui uma questão que eu acho muito interessante, que é a de upload de arquivo. Então, pense aí comigo. Existem muitas questões que você quer saber se seu aluno sabe desenvolver o cálculo ou se ele sabe construir a molécula, no meu caso. Então, é interessante não só colocar uma alternativa para ele marcar. Tá, então esse formato aqui é bem legal. Aqui abre um menuzinho em que você coloca o tamanho máximo do arquivo. Eu sempre deixo em 10 MB, tá? Dá uma foto boa. Deixa ele enviar um arquivo. Tá? E aí você pode complementar a sua questão aí com desenhe uma molécula com esse átomo. Tá. Vamos lá ver como é que ficou a nossa lista. Tá, então, passando novamente pelas questões anteriores. Tá? Então, ele vai... você pode mesclar até vou mesclar essa questão aqui. Tá? Vou mesclar ela com uma de múltipla escolha. Então, vou retirar daqui quantas ligações faz o nitrogênio e vou colocar ela numa múltipla escolha. Tá? Observem que para movimentar é bem fácil. Você consegue alternar entre as alternativas que você colocou, ou até a questão inteira. Eu vou trocar, eu quero que ele responda primeiro e depois ele me envia a questão. Tá? Então ele vai visualizar essa questão de múltipla escolha primeiro. Vamos lá para ver como é que ficou. Então ele vai ter a pergunta, quantas ligações faz o nitrogênio, ele vai fazer a marcação, e aí ele vai ter que desenhar e tirar uma foto com o celular, e clicando aqui, ele vai fazer o upload do arquivo, ou vai clicar no drive dele, e vai procurar essa imagem aí, e vai te enviar, tá? Vamos ver se tem mais algum, vamos lá, dividir... Criei outra seção e agora vamos criar uma questão com grade de múltipla escolha. Olha só que interessante. Nesse tipo de questão a gente consegue vincular uma coluna a uma linha. Tá? Vou deixar sem pergunta aqui, mas a gente vai conseguir visualizar.
Ó, já está ficando bem bonita a nossa lista de exercícios aí, bem diversa também, tá? Então aqui, dependendo da questão que você colocar, ele vai vincular uma linha a cada coluna, tá? E isso para todas elas. Tá? Essa questão aqui fica um pouco mais complexa, é um pouco mais interessante, tá? Utilizo bastante também ela. Vamos fechar aqui as anteriores. Tá, então já estamos com uma lista bem robusta aí. Existe também, deixa eu deletar aqui para não ficar feio. Existe aí o nosso último formato que eu acho interessante. Eu pulei alguns aqui, escala linear e lista suspensa. Eu não acho tão interessante para listas de exercício. Que é a grade de caixa de seleção, ela é semelhante à anterior, mas ela permite mais de uma resposta por linha. Tá? Vou fazer rapidinho aqui. Tá? E vamos visualizá-la. Passando pela nossa lista toda. Ó, então, aqui o estudante pode marcar quantas relações ele conseguir fazer entre uma coluna e uma linha, tá? Diferentemente da anterior, que você só consegue selecionar uma relação, tá? Isso depende da sua necessidade, certo? Bom, mas vocês observaram que eu posso colocar 100, 200 questões ali. E aí eu acho que você não deveria fazer o que eu vou te ensinar agora. Mas normalmente eu coloco uma barra de progressão para o aluno saber em que pé ele anda da lista. Tá? Então, nós vamos em configurações. Vamos lá. Apresentação, e aí eu marco aqui mostrar uma barra de progresso, tá? Então vou salvar aqui, e aí a gente vai visualizar que aparece aqui embaixo, ó, ele já sabe que serão 6 questões, né? Serão 10 questões, serão 100 questões, de repente. Tá? E cada vez que ele passa, vai superando uma questão, e assim sucessivamente. Eu acho bem bonitinho, o nosso formulário está cada vez mais bonitinho. Tá? Você pode tornar obrigatória também cada questão dessas. Tá? É só clicar sobre a questão e marcar. Então o estudante ele só vai passar. Você percebeu que antes eu passava por toda a lista sem responder nenhuma. Tá? E agora, ó, eu tento passar, ele não deixa. Daí ele diz que essa questão é obrigatória. Eu tenho que marcar e aí sim ele vai para a próxima. Tá? Nestas configurações aqui, eu vou deixar desmarcado para a gente correr mais rápido ali de uma questão para outra. Nós temos 3 opções bem interessantes. Tá? Esta última de ordenar as opções aleatoriamente serve mais para quando você está presencialmente, um aluno em cada computador, né? Que ele pode dar uma espiadinha no computador do outro. Então ele vai ordenar aleatoriamente as alternativas. Tá? Aqui para o nosso ensino remoto, não sei se é tão interessante colocar elas. Eu vou desmarcar aqui então essa alternativa. Tá? Para deletar qualquer uma é só clicar no xizinho. Tá? Vocês podem observar que aparece em cada alternativa e mesmo na pergunta esse símbolozinho de imagem aqui. Tá? Então pode fazer o carregamento de alguma imagem para auxiliar na tua questão. Então se ela tem um gráfico lá, ó, tá? E tu tens no teu computador uma pastinha, tu já faz o upload. Se não, a gente pode fazer uma pesquisa no Google, que eu gosto bastante dessa ferramenta aqui. Vou colocar lá
um gráfico específico. Só vou escrever gráfico para a gente achar uma imagem. Achei a minha imagem e vou inserir lá no meu formulário. Pronto, carregou meu gráfico. Eu posso fazer o alinhamento dele aqui, alterar ou mesmo remover, adicionar uma legenda. Vou colocar lá gráfico referente à questão 1. Só para a gente visualizar como é que fica. Vamos lá visualizar como é que está a nossa questão. Tá? Então ele vai visualizar assim. E ali está a descrição que a gente fez. Tá ficando bonita, mas ainda nós podemos melhorá-la. Tá? Se nós observarmos aqui em cima, já aprendemos a utilizar a função visualizar. E aí tem uma funçãozinha com uma paletinha aqui, em que nós podemos personalizar as cores. A gente não precisa utilizar este formato aqui que o Google dá como padrão. Então, dá para escolher um cabeçalho melhor, vinculado à sua área. Então, vou ir na área de trabalho e escola aqui. E vou pegar um da área de química. Aqui tem um. Aqui tem outro. Vou pegar esse de cima aqui que eu achei mais bonito. E vou inserir ele. Aí ele vai mudar todo o layout baseado nessa imagem. Ó. Ele já mudou para laranja alguns itens. Vamos dar uma visualizada para ver como é que ficou isso aqui. Ó, ela já está com outro aspecto. Uma imagem bonitinha. Tá? Você pode fazer também o upload de alguma imagem que você tenha construído, né? Eu tenho algumas com endereço de e-mail, endereço de página, canal, também são bastante interessantes e fácil de enviar ali, tá? Isso depende da sua escolha e do tempo disponível que você tem. Tá? Vou deixar essa aqui. Nas configurações, que é esse terceiro menuzinho aqui da engrenagem, tá? Você em algum momento vai ter que identificar quem que te mandou aquela lista. Tá? Então você pode coletar o endereço de e-mails automaticamente. Tá? Então isso vai te dar a possibilidade de um retorno. Tá? Você pode restringir aí a uma instituição, no nosso caso o nosso e-mail institucional, tanto do servidor quanto dos alunos. Se for para atender um público em geral, você desmarca essa aqui. Eu prefiro deixar, tá? Então, porque eu sei que só os alunos que tenham um e-mail institucional vão conseguir acessar. Tá? E pode limitar a uma resposta por estudante. Tá? Aí você pode marcar se deixa o estudante editar após o envio ou não, no caso eu não quero. E se ele vê os gráficos que eu já vou mostrar para você. Tá? A apresentação eu já mostrei aqui e depois eu faço uma ferramenta de teste aqui. Certo? Bom, nós já conseguimos identificar o aluno pelo seu e-mail, mas eu quero identificar ele pelo nome também. Então, antes de tudo, aqui antes das questões, eu vou colocar uma resposta curta com o nome do indivíduo. Tá? E vou tornar obrigatória essa questão depois para o envio para ele. Tá? Então vai ficar assim. Ó. Tá? Logou, eu vou ter que digitar o meu nome lá para continuar. Para ficar mais bonito, vamos dar uma separada aqui. Vou colocar outra seção. Deleto essa parte aqui. E vamos visualizar como ficou. Então, ele vai receber e vai ter que digitar o nome dele. Tá? E aí, então, ele vai para a próxima. Aqui nesse ponto você pode colocar outros dados, outras perguntas. Por exemplo, eu quero saber o WhatsApp. Eu quero saber o WhatsApp dos alunos para entrar em contato com ele. E aí vem uma ferramenta bem
bem interessante. O que eu fiz de errado aqui? Acho que nada. Que é configurar para que o mínimo de erro ocorra na digitação desse número. Então você vem aqui e vai colocar a validação da resposta. Tá? Eu vou dizer que isso aqui é um número. Tá? E, por exemplo, se eu tentar lá escrever alguma coisa, ó, vou tentar escrever Mauro aqui, ó. Ele não vai deixar, ele vai dizer que precisa de um número. Mesma coisa se eu quisesse coletar o e-mail deles. Ah, não coloquei aquela função de coletar automaticamente. Vou escrever e-mail. Tá? E aí, muitas pessoas erram na hora da digitação do e-mail, né? Eu vou lá e vou pedir uma validação de resposta. Eu vou dizer que esse texto é um texto, em primeiro lugar, né? E que ele contém um endereço de e-mail. Tá? Então, por exemplo, se eu for escrever o meu nome aqui, meu e-mail é MauroQMC. Tá? Aí ele vai dizer, não, precisa de um endereço válido. Tá? Daí ele já deixa aqui. Então, esses detalhezinhos são bastante interessantes para a gente receber os dados corretamente. Tá? Vou fechar aqui de novo. Tá? Já está ficando bem mais bonitinha a nossa lista. Vou deletar aqui essa parte do e-mail, porque eu vou fazer isso automaticamente. Tá? Um outro erro comum é aqui na hora de escrever os nomes, os alunos erram o seu próprio nome. E isso já aconteceu muito. Eu atualmente estou vinculando a uma lista que eu mesmo faço. Então, por exemplo, eu, ao invés de colocar um texto curto aqui, eu coloco uma lista suspensa, tá? Lembra que eu não utilizei para nenhuma das questões. E aí nessa lista suspensa eu coloco lá Mauro 1. Tem 3 alunos, todos com o nome de Mauro. Tá? E aí, esse aluno vai entrar, como eu tenho esses registros aí no sistema acadêmico, ele vai selecionar quem que ele é aqui e vai seguir com o restante das informações. Isso facilita o quê? Depois, quando nós aprofundarmos mais o nosso conhecimento, a gente vai observar que todas essas respostas aqui que o aluno enviar vai parar numa planilha. E aí existe a possibilidade da gente automatizar muitas funções baseadas nessa planilha aqui. Aí é tema para um outro vídeo. Mas é interessante que o aluno escreva o nome dele corretamente. Tá? Então eu só vou deixar essa dica. Peguem lá a lista de chamadas dos alunos de vocês e coloquem aqui. Mas Mauro, poxa, eu tenho 10 turmas, como é que eu vou colocar o nome de cada aluno ali? Vai ser uma bagunça. Também tem como resolver. Tá? Então, ao invés de você colocar o nome direto, você coloca a turma primeiro. Então, eu vou colocar a turma. Tá? Vai ser um primeiro ano. Um segundo ano. E um terceiro ano. Tá? E aí, vou adicionar outra seção aqui. Deixa eu deletar esse do WhatsApp aqui para não... Tá? E aí eu vou criar uma lista de alunos aqui, primeiro ano. Só vou colocar ali, será aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 5. E aí quando o estudante, eu vou clicar, ele marcar que ele é do primeiro ano, eu vou dizer pro formulário que
ele deve ir para uma outra seção conforme a resposta do estudante. Olha o que vai abrir. Então eu vou poder dizer assim, ó, que quando ele falar primeiro ano, eu vou largar lá... Onde é que eu coloquei o primeiro ano agora? Deixa eu já colocar aqui primeiro ano. Então ele vai direcionar lá para o primeiro ano. Aqui. Tá? Vou criar outra seção aqui com o segundo ano. E aí, vou colocar de novo aqui tem que ser em lista, né? Uma lista suspensa, show, tá? E aqui é a mesma coisa, uma lista tá? Com alguns alunos. Nessa lista vai estar o nome dos alunos. Substituir aqui nome. E aí, lá no início, eu vou dizer para o formulário ir e esse do segundo ano ir para o segundo ano. Agora vamos visualizar como é que fica. Fica bem legal. Olha só, então o aluno chegou, ele vai ver isso aqui, turma, e aí ele vai selecionar, eu sou do primeiro ano. Daí ele vai ir, ele só vai encontrar nomes do primeiro ano. Tá? Se ele for do segundo ano, ele só vai encontrar nomes do segundo ano. Não ficou fácil de ver, eu vou modificar aqui, vou colocar aluno aqui. Aluno primeiro ano, só para a gente conseguir ver a diferença. Deixa eu dar um Ctrl+C. Aí aqui eu vou colocar aluno segundo ano. Agora vamos retornar lá. Tá? Vou escolher a turma, primeiro ano, próximo. Tá lá a lista com alunos do primeiro ano. Se eu escolhesse segundo ano, eu só teria a lista com alunos do segundo ano. Tá? Mas esses são detalhes que depende se você quer aprofundar mais ou não. Né? Só digitar o nome já estaria bom. Tá? Mas eu faço isso, tenho um banco de dados lá e geralmente eu puxo ele pronto, você só tem um trabalho. E para puxar ele pronto, ó, tem uma opçãozinha aqui que é importar perguntas. Ó, vou importar para vocês alguma coisa. Então eu tenho vários formulários aqui. Aqui, sistemas de nome. Eu quero esse formulário aqui. Esse é um outro formulário que eu fiz. E aí você pode reaproveitar os seus formulários, né? Então eu quero que venha a seção de turmas. Aqui eu tenho todas as minhas turmas do ensino superior, vou colocar todas. E vou importar as perguntas. Vamos lá. Vou deletar essas anteriores aqui que eu fiz, para a gente não poluir muito. Deixa eu deletar a seção que é mais rápido aqui. Excluir seção. Excluir essa primeira aqui. Tá. Vou colocar aqui. Química.
Vamos lá ver como é que ficou essa lista que eu tenho pré-pronta lá. Então o aluno vai entrar e aí ele vai se deparar com este item e aí vão ter todas as turmas de Química aqui. Vou colocar aqui a Química 10, coloca aqui o próximo. Se eles clicarem aqui só estão os nomes da Química 10. Tá, então nossa lista já está ficando bem bonita e agora eu vou ensinar para vocês como transformar tudo isso aqui num teste, tá? Que é para a gente não ter o trabalho de corrigir pelo menos a maioria das questões. Então ele funciona quando são questões de marcar, de múltipla escolha, e não questões obviamente em que você digita alguma resposta, tá? Então para fazer isso, você vai em configurações e vai ter uma abinha aqui teste. E aí você manda o Google criar um teste, né? Fácil, fácil. Aí tem alguns detalhes. Se você quer que o aluno saiba a nota imediatamente, se só tiver questões, por exemplo, de múltipla escolha, pode colocar essa opção. Agora, se tiverem questões em que você vai digitar uma resposta, talvez seja interessante você marcar essa segunda opção, que aí tu vai ler a resposta e vai liberar a nota posteriormente. Eu já deixo aqui marcado essa para facilitar. O que as pessoas podem ver ao responder? As perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Você decide tudo isso. Tá? Eu deixo todas marcadas, que eu acho que todas são informações importantes. Tá? Vou salvar aqui. Tá? E agora eu vou atribuir quanto que vale cada questão. Tá? Então vou lá, vou dizer que essa primeira questão aqui vou dizer que a alternativa correta é a 3, tá? E vou dizer que ela vale 1 ponto. Tá? Vou para a próxima. Vou dizer que na caixa de seleção, se selecionar a opção 2, ele ganha 1 ponto. Tá? Vou marcar aqui, seleção, estou só chutando, né, obviamente. Tá? E assim sucessivamente. Como que está ficando lá a minha lista de exercícios? Tá? Marquei ali como se fosse 3 pontos. Então tá, vou escolher, eu sou do primeiro ano, passei. Vai aparecer a relação de alunos só do primeiro ano, passou para a próxima. Isso tudo cai na planilha lá, identificando o aluno. E vou marcar. Vou marcar, não lembro qual que é a correta, fui para a próxima. Essa aqui não vai estar junto da pontuação, mas tudo bem. Vou chutar o aluno desleixado, vou lá, colocar 0. Vou marcar a opção 4, foi lá. Vou marcar aqui a 3, não vou enviar nenhum arquivo em anexo para o professor. Vou marcar qualquer uma aqui, típico aluno chutador. Aqui também, meio aleatório. E vou enviar isso para o professor. Tá? Então, como eu deixei marcado lá para ele que ele já poderia ver a pontuação, vou olhar minha pontuação maravilhosa. Eu errei todas de 3. Tá? E aqui já aparecem as alternativas que eu marquei e a que deveria ser correta, tá? Isso é interessante, é um feedback muito interessante para o aluno. Isso em todas as questões, tá? Mas para mim, para o professor, como que aparece? Já vai aparecer aqui que eu tenho uma resposta, ele vai atualizando automaticamente. Eu clico aqui, ele vai me dizer a média das respostas dos alunos, em qual alternativa está sendo, é bem legal para você saber se o seu aluno está aprendendo. Tá? E dá esse resumão bem interessante aqui com gráficos, tá? Então que ele te dá uma visão geral bem legal. Você pode consultar por pergunta, as respostas da turma por pergunta, ou respostas individuais, como essa aqui, como ele está identificando por e-mail, só tem uma resposta, né? Mas você pode olhar aluno por aluno aqui e ver como que ele respondeu.
Tá? E depois você pode olhar, se tem um pouco mais de conhecimento sobre planilhas, né, de cálculo, olhar essas respostas aqui e dá para a gente trabalhar um monte de coisa neste item que não é para esse vídeo. Tá? Já vou fechar aqui, que eu vou me animando demais e o vídeo vai ficando bastante longo. Tá, pessoal? Acho que esse é o basicão sobre planilhas, sobre formulários do Google. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o vídeo ficou um pouco extenso em relação ao anterior. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários do YouTube. Tá? E foi um prazer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.